Olá, jovens, como vão? Espero que bem. Hoje, depois de passar muita raiva com diversos jogadores usando as mais surreais táticas possíveis, venho até aqui a vocês trazer um guia resumido de como derrotar o Champion Dracut de forma prática. E antes de irmos para o vídeo, já deixa seu like para fortalecer o canal, e também para servir como feedback para a criação de mais vídeos como este. Dito isso, vamos ao vídeo. O Champion Dracut é um monstro com a mecânica mais complexa dentre todos os oponentes que já encaramos no jogo. Afinal, além de ter o maior HP dentre os monstros possíveis de serem derrotados, o mesmo conta com uma série de efeitos e habilidades especiais que requerem uma dose extrema de cuidado ao ser confrontado. Dentre seus efeitos temos: todos seus ataques são indesviáveis, não críticos e atingem até 4 alvos ao mesmo tempo, imunidade a stuns e efeitos de paralisação no geral, conta com Ultra Shield, efeito que reduz drasticamente danos massivos acima de um determinado valor, o qual no Dracut essa redução ocorre em todos os danos acima de 50.000, aplica Corrupted em todos os jogadores, aura essa que dobra o dano que os jogadores recebem e reduz a chance crítica deles em 25%, e possui uma ampla gama de efeitos, os quais são aplicados à medida que o HP dele é reduzido. Listando eles, temos os seguintes efeitos e quantias de HP correspondentes. A cada 2 milhões de HP perdido, ele aplicará Gaining Power em si, aumentando toda a sua produção de dano em 50%, totalizando até 350% ao longo do combate. Seu dano é de exatos 3.000 enquanto estiver com HP acima de 10 milhões. Quando estiver abaixo disso, subirá de 3.000 para exatos 3.500 de dano por ativação. Ao atingir os 10 milhões, Dracut ativará Unleashed Chaos em si, dobrando a velocidade e evasão dele. Dos 10 milhões para baixo, ele ganhará uma série de efeitos adicionais, que são Cripplet, debuff nos jogadores que reduz os status Strength, Intellect e Luck em 60%. Gaining Evasion em si, buff que aumenta a evasão do Dracut em 20%, que é ativada toda vez que ele perde 2 milhões de HP, podendo totalizar até 60% de evasão adicional. Por fim, temos o último efeito, Summoning Meteor. Ele é ativado no momento em que o Dracut atinge os 2 milhões de HP. Quando ativo, ele para de atacar, aumenta o dano recebido e reduz a evasão dele mesmo em exatos 750%. Ao final dos 20 segundos, ele irá desferir um golpe em área de 50.000 de dano, indesviável, não crítico e irredutível. Embora provavelmente existam outros, focaremos apenas nesses, pois basta preparar contramedidas para esses efeitos que será possível derrotá-lo. Dito isso, vamos adiante. Como você já deve ter reparado, serão necessários diversos fatores para permitir que a equipe derrote o boss, e antes de falarmos quanto a classes e estratégias, ao menos nesse monstro em específico, existe algo ainda mais importante que isso na hora de derrotá-lo: os consumíveis, ou seja, poções, tônicos, elixires e pergaminhos scrolls. Sim, eles são indispensáveis nesse combate, até porque além de amplificarem o potencial das classes, os mesmos podem agregar novos fatores positivos para a equipe. Como muitos de vocês podem não estar familiarizados com eles, deixarei algumas sugestões de consumíveis que serão extremamente efetivos de acordo com os tipos das classes, e caso você não saiba a qual grupo suas classes pertencem, basta conferir o vídeo que estará passando no card agora, o qual eu explico sobre os tipos e também como identificá-los nas classes. Agora, listando os consumíveis que podem ser adquiridos em /Alchemy Academy, nós temos o seguinte. Para classes físicas: Battle Elixir, que aumenta todo o dano físico em 20% por 15 minutos. Might Tonic, que aumenta seu status Strength em 20% também por 15 minutos. Honor Potion, que aumenta todo o dano em 50% junto dos seus custos de mana em 15% por 25 segundos. Felicitous Future, que aumenta seu status Luck em 50% por 45 segundos. Lembrando que essas duas potions são viáveis para todos os tipos de classes, logo tenham em mente que serão ótimas escolhas independentemente de sua escolha de classe. Já para classes mágicas temos Malevolence Elixir, que aumenta todo o dano mágico em 20% por 15 minutos. Sage Tonic, que aumenta seu status Intellect em 20% por 15 minutos. Fleetfoot Future, que aumenta sua velocidade em 15% e sua evasão em 50% durante 15 segundos. Já nas híbridas nós temos Destruction Elixir, que aumenta todo o dano crítico em 30% por 15 minutos. Velocity Elixir, que aumenta sua velocidade em 13% por 15 minutos. Fate Tonic, que aumenta seu status Luck em 20% por 15 minutos. Potent Honor Potion, que aumenta todo o seu dano em 75% por 35 segundos. Um fato importante aqui é que você pode usufruir dos efeitos de um Elixir, Tonic e Potion ao mesmo tempo, logo fica a recomendação de ativarem os buffs dos Elixires e Tônicos escolhidos antes de iniciar o combate, e ficar ativando várias vezes os efeitos das Potions escolhidas. Uma menção especial que deixo para vocês é usarem também alguns pergaminhos, ou como são mais conhecidos, Scrolls. Um que é extremamente útil aqui é a Scroll Rage,
a qual aplica um efeito de focos no jogador, ou seja, faz com que ataques afetados por focos só causem dano em um jogador, ao invés dos 4, fazendo assim com que a mitigação de dano da equipe fique ainda melhor. Caso não saiba como fazê-lo, basta adquirir o item Mystic Parchment, que dropa do monstro Mana Elemental de barra Elemental, ir para barra Spellcraft e fazer todo o procedimento que estou mostrando na tela. Por sinal, já aproveito a deixa para perguntar a vocês se gostariam de um vídeo explicativo sobre Alchemy e Spellcraft, explicando a origem dessas duas trade skills e também sugestões de como aproveitar bem elas. Deixem nos comentários o que acham dessa ideia, comentem aqui. A propósito, eu provavelmente não preciso falar, mas só para garantir farei menção. Usem e abusem de itens com bônus de dano. Afinal, o Drakot é um monstro Chaos, e vocês podem combar tanto os boosts raciais contra monstros Chaos quanto os de dano universal. Bom, agora que sabemos quanto aos consumíveis, hora de partirmos para as classes, as quais apenas darei sugestões de quais usar e um resumo do porquê usá-lo. Lord of Order. Aumentem muito os status base da equipe, concede 4 segundos de mortalidade para o time a cada 28 segundos, além, é claro, dos vários efeitos que facilitarão o combate. Arch-Paladin. Atua como um poderoso curandeiro com sua cura massiva, aumenta o HP da equipe e ainda concede uma ampla gama de debuffs que darão um upgrade no DPS dos jogadores. Stone Crusher. Melhora a regeneração de mana da equipe, possui uma cura constante, alto DPS a longo prazo e excelentes buffs de defesa. Frostval Barbarian. Hot massivo e constante, reduz os custos de mana da equipe, dá esteroides para os danos críticos do time. Legion Revenant. Poderosos debuffs, DPS elevado e ainda fornece uma ampla gama de buffs para o time. Void High Lord. DPS massivo e constante, altíssima resistência e HP, conta com 3 fontes de cura e ainda é capaz de dobrar o DPS da equipe. Naval Commander. Conta com DPS decente, oferece buffs e debuffs em área que favorecem muito a equipe e conta com o efeito de focos, o qual facilita a sobrevivência dos membros do time. Shadow Walker of Time. DPS massivo e constante, excelentes debuffs de evasão e defesa que melhoram o DPS da equipe e ainda pode acelerar o time com seu efeito de focos, caso seja bem administrada. Chrono Commander. DPS bruto e constante, alta resistência através de seus buffs de defesa, HP elevado, conta com o efeito Focus e consegue atuar facilmente como tanque e DPS da equipe. Chaos Avenger. Embora não tenha chegado ao jogo ainda, dia 8 de outubro sua versão de testes estará disponível para os jogadores Member, e como a mesma conta com um bom HP e efeitos, estou supondo que ela poderá atuar como uma DPS ao mesmo tempo que age como tanque da equipe, isso caso esteja usando os consumíveis corretos. Logicamente, existem outras classes que podem ser usadas aqui, mas como a intenção desse vídeo é tornar o combate o mais simples possível, irei me ater apenas nessas classes, e caso não saiba como usá-las, deixarei na descrição os links de nossos guias respectivos a cada classe. Tendo explicado essa bíblia, hora de partirmos para as estratégias e composições de equipe. Como primeira sugestão de equipe, já deixo como recomendação a que considero a melhor e mais consistente de todas, que é a Void High Lord DPS Tanque, Arch-Paladin Lord of Order e Stone Crusher como curandeiros, suportes defensivos e ofensivos. A estratégia nessa composição se resume em jogar quase toda a responsabilidade para cima do Void High Lord, enquanto o Arch-Paladin fica sem usar a skill 5, e tanto o Lord of Order quanto o Stone Crusher usam todas as skills de formas aleatórias. Como isso funciona? Basicamente, enquanto todos os 3 suportes ficam se preocupando em repor o HP e auxiliar no DPS como um todo, o Void High Lord ficará com a responsabilidade de carregar um estoque de Scrolls of Enrage, e usá-la sempre que o Drakot estiver perto de ter perdido 2 milhões de HP, garantindo assim com que apenas o Void receba os 3.000 ou 3.500 de dano do boss. Um outro fator decisivo aqui é relacionado ao Arch-Paladin, afinal, enquanto o boss não ficar com menos de 10 milhões em HP, ele não precisará usar a skill 4, tendo em vista que ao usá-la o DPS da classe diminui drasticamente, e o Right Tail Seal só será realmente útil quando o dano do Drakot aumentar. Quando o boss atingir os 2 milhões de HP e parar de atacar, estoure o botão 6 do teclado com suas potions e acabem com ele. A segunda composição que deixo de recomendação é basicamente a anterior, com a ressalva de usar a Frostval Barbarian no lugar da Stone Crusher. Essa composição funciona basicamente do mesmo jeito que a anterior, com a diferença de que o Frostval precisará se atentar quanto ao uso de suas habilidades ao longo do combate, fazendo se necessário o uso até mesmo da quinta habilidade para aumentar a cura que a classe prover aos aliados. Por fim, temos as composições de focos, as quais funcionam de forma extremamente semelhante às duas anteriores. A mudança que temos aqui é basicamente substituir a Void High Lord por uma classe de focos com um bom DPS, como por exemplo a Chrono Commander, Shadow Walker e Naval Commander, a qual será responsável por receber os nukes de 3.000 e 3.500 de dano do Drakot. Com exceção da Chrono Commander, esse modelo de comp usando essas classes tem um alto risco de morte quando o boss atingir menos de 10 milhões de HP, afinal a equipe tanto terá um DPS menor quanto receberão ainda mais dano.
Isso sem esquecermos da perca de dano constante quando o Drakon atingir a marca dos 2 milhões de HP, então esteja ciente disso quando for usar essa composição de time. A seguir, confira algumas demonstrações dessas composições e algumas alternativas que também funcionam nessa fight. Bom, esse foi o vídeo. Embora eu tenha me prolongado nele, creio que ao ler a quantidade de efeitos que o Champion possui, fica óbvio o motivo da demora. De todo modo, o que achou desse monstro? Fácil demais, difícil demais, se deparou com muitos jogadores usando classes ruins nele? Deixe nos comentários os perrengues que você passou. Aqui me despeço de vocês, até mais e um bom jogo a todos.